Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, já nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte, comentando tudo sobre os novos reforços do Flamengo aí no mercado da bola, que vai pintar aí. Então assista até o final e seja bem informado sobre o mercado da bola do Flamengo aqui, as novidades. Então, sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. Vou falar agora de mercado da bola, porque o Leixões de Portugal está próximo de contratar aí 3 jogadores do Flamengo, sendo um deles em definitivo, não, na verdade 2 em definitivo e um por empréstimo. Vamos lá, o Noga é um desses jogadores, ele já está emprestado ao Leixões. O Leixões avisou ao Flamengo que quer exercer a opção de compra de 375 mil euros por 50%. Isso dá 2,2 milhões de reais na cotação de hoje por 50%, e o Flamengo mantém 50% do zagueiro Noga. Outro jogador que o Leixões quer também é zagueiro, é o Diegão, destaque do Sub-20, esse seria por empréstimo. E o outro jogador que o Leixões está muito próximo de contratar de maneira definitiva é o atacante Verton, que inclusive vem sendo utilizado pelo técnico Tite aí nas últimas partidas. Na verdade, ele entrou 2 vezes com o Tite nos últimos 2 jogos. De fato, ele mostrou ali muito vigor físico, muita disposição, muita vontade, mas nitidamente tem a parte técnica limitada para poder atuar no time do Flamengo. Pelo menos essa é a minha visão. Eu não vejo o Verton tendo espaço nesse setor ofensivo do Flamengo, sobretudo após o retorno dos jogadores que estão servindo a seleção, as suas respectivas seleções na Copa América, no caso, a seleção uruguaia, quando o Arrascaeta voltar. Não vejo por que ficar, entre aspas, improvisando o Verton no time do Flamengo. Então, o Flamengo muito próximo de negociar esses 3 atletas com o Leixões. E o Leixões, na verdade, ele é um baita parceiro do Flamengo lá em Portugal. As 2 diretorias têm uma ótima relação, os dirigentes sempre que vêm aqui ao Brasil visitam o Ninho do Urubu, e mais um jogador, na verdade mais 3 jogadores podendo pintar lá no Leixões, repito, Noga, em definitivo, com o Leixões comprando, exercendo a opção de compra, o Diegão, zagueiro, por empréstimo, e o Verton, em definitivo. Eu esqueci de falar o valor do Verton, 1 milhão de euros, isso dá em torno aí de 6 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos, e o Flamengo mantendo 30% Qual desses alimentos é o melhor? 30% dos direitos econômicos. Vocês vão se recordar que o Verton quase foi para o Santa Clara, também de Portugal. Em cima da hora, o Landim não assinou, e muita gente mencionou que foi pelo fato do valor ser baixo, a repercussão negativa. Não foi, não. É porque o Flamengo tinha uma outra proposta do Chipre, tá? Pelo jogador, o jogador não quis. Para o Flamengo era uma proposta muito mais vantajosa. O jogador falou, não, quero ir para o Santa Clara. Aí o Flamengo virou e falou, beleza, você não vai para o Chipre, mas também você não vai para o Santa Clara, você vai ficar aqui no Flamengo. Recentemente ele teve o contrato renovado, mas a gente sabia que essa renovação de contrato era apenas para o Flamengo não perder o jogador de graça, entre aspas. Vamos falar agora de Claudinho, informação que a gente trouxe mais cedo lá no SBT Sport Rio, que o Zenit assinou de maneira positiva para fazer uma negociação com o Flamengo. O que isso quer dizer? Que o Zenit quer vender o Claudinho. Óbvio que precisa chegar a um acordo com questões financeiras, mas antes, nas outras janelas, quando o Flamengo tentou o Claudinho, o Zenit não queria nem papo, falou, olha, não adianta, eu não quero vender o Claudinho, esquece, é nosso principal jogador. Agora, nessa janela, o Zenit já assume, digamos assim, que topa vender o Claudinho, mas existe ainda aquela conversa, aquela negociação para chegar a um acordo em relação ao valor da venda. O Flamengo acena aí com uma proposta de 15 milhões de euros, podendo chegar a 17 através de metas. 17 milhões de euros hoje dá em torno de 99 milhões de reais pela cotação do dia. Então o Flamengo vai conversar com o Claudinho, já tem um acordo, Flamengo e Claudinho já tem um acordo verbal, questão de tempo de contrato, salário. O Claudinho topa jogar no Flamengo. Conversei, repito, com pessoas da família do jogador que garantiram isso, que depende apenas do Zenit. Aí muita gente vai falar, só depende do Zenit. Gente, antes o Zenit não queria nem conversar, agora topa conversar e topa vender o jogador ao Flamengo. Óbvio, não vai cobrar barato. Estamos falando de um jogador extremamente importante e valorizado no mercado da bola. Mas a gente sabe que o Flamengo está muito disposto de fazer contratações de peso
para poder ganhar títulos ainda nessa temporada, até porque é um ano eleitoral. E aí muita gente vai me perguntar, pô, beleza, quer o Claudinho, quer o Paquetá. Em relação ao Paquetá agora, tudo travado, o Flamengo não vai fazer mais nenhum movimento. O Flamengo tentou o empréstimo, o West Ham vetou o empréstimo, veta a venda também. O West Ham não quer se desfazer do jogador, mas o jogador vai conversar com o West Ham para tentar fazer a vontade dele. Enquanto isso, ó, o Flamengo só observa, só de olho, não fará nenhum outro movimento para tentar o Paquetá. Digamos que o Flamengo está muito mais focado no Claudinho do que no Paquetá nesse momento. Para finalizar nosso vídeo, uma atualização sobre a proposta do Palmeiras ao Gabigol pela assinatura do pré-contrato. Ontem eu não mencionei, vou mencionar aqui hoje. 4 anos de contrato seria esse vínculo do Palmeiras com o Gabigol a partir de janeiro de 2025, ou seja, teoricamente o Palmeiras negocia com o jogador valor de luvas, pagamento de salário, tempo de contrato e não paga nada ao Flamengo. Ele não vai chegar de graça ao Palmeiras se ele for, porque obviamente o Gabigol vai pedir muito em relação a luvas, mas a vantagem que o Palmeiras tem em não negociar compensação financeira com o Flamengo é que pode negociar com o jogador, por exemplo, eu não estou falando que será isso, 30 milhões de reais de luvas. O Palmeiras pode diluir esse valor durante o tempo do contrato. Isso é normal, tal como o Flamengo fez com o Guerreiro, por exemplo. Quando o Guerreiro chegou ao Flamengo, foi, entre aspas, livre, de graça. Mas aí o Flamengo diluiu o valor das luvas durante o pagamento do salário dele durante o tempo de contrato. Então é isso, pessoal. Essas são as informações. Tudo isso, o Flamengo voltou agora a tentar a contratação do Claudinho, que está no Zenit da Rússia. Novelinha também, hein? Faz quanto tempo que a gente fala nisso, né, cara? Ano passado a gente falou um monte de vezes isso aí. O Zenit não quis vender e ainda parece que não continua querendo e, portanto, ele define um preço bem acima do valor que o Zenit pagou pelo Claudinho, 12 milhões de euros. E está querendo agora, se caso o Flamengo queira levar o Zenit, tipo o Claudinho, 20 milhões de euros, tá? Essa é que os caras querem, 118 milhões de reais num jogador que já tem 27 anos, tá? Segundo informações do Vene Casagrande, tá? No coluna do Fla aqui, os agentes do Claudinho chegam ao Rio de Janeiro nesta terça-feira já, para a reunião com os dirigentes do Flamengo. E deste modo, o Flamengo, né, já tem o ok do jogador para abrir a negociação direta com o clube russo, lá com o Zenit, né? Tá, mas isso já aconteceu da outra vez também, já tinha ok e tal, mas o Zenit segurou, né? A primeira proposta do Flamengo ao Zenit, pro Claudinho, foi de 15 milhões de euros. Eles não aceitaram, né? E ainda tinha bônus, né, por metas estabelecidas em contrato. No entanto, o Flamengo não recebeu uma resposta do russo sobre essa oferta, e vale lembrar, né, que a janela fica aberta até dia 2 de setembro. Mas os russos estabeleceram o prêmio. Eles não responderam. O Flamengo vai falar, ó, se quiser 20 pau. 15, nós não vamos nem responder. É mais ou menos por aí, né? E aí o Claudinho, né, como todo, né, político, ele não quer comprar essa briga, né? Não quer forçar a barra lá com o Zenit. Então, ele prefere que negociar com o Flamengo, deixar tudo certo com o Flamengo, salário, luva, o caramba, 4, aí que o Flamengo vá para cima do Zenit para tentar a liberação do Claudinho, essa negociação. Mas o Claudinho não tá a serviço do Zenit, tá? Então, como eu falei, a staff do Claudinho que entende que o Flamengo tem que forçar essa barra lá com o Zenit, tá? E o que é normal, né? Que é certo, né? Então, assim, só pra gente ter uma ideia, ó, o Claudinho, ele tá no Zenit desde agosto de 2021, né? Que deixou o Bragantino naquela época. O Zenit pagou 12 milhões de euros nele, tá? E tá na Rússia há 3 anos já. Ele é tratado como peça fundamental no elenco do Zenit e é querido pela torcida lá dos caras, tá? Na última temporada, ele marcou 5 gols, deu 9 assistências nos 42 jogos que disputou pelo Zenit. Ao todo, desde 21, ele soma 20 gols e 23 assistências em 102 partidas oficiais com a camisa do clube. Eu vou falar bem a verdade pra você, olhando esses números aqui, eu não sei como é que é o futebol dele lá fora, né? Pra você olhando assim, fora desses números, tá? Mas olhando pelos números, é um jogador, né? Nota 7, 6, 7. Vamos falar a verdade, né? Futebol russo, que não é lá aquelas coisas todas, opa, desculpa aqui, não é lá aquelas coisas todas, futebol russo. Então o cara com esses números aí, mais ou menos, né? É um jogador bom, né? Um bom jogador, né? 6, 7, não é aquela
primazia, né, de técnica maravilha, né? A gente sabe da capacidade dele, ele jogava muito bem aqui no Brasil, no Bragantino, a gente sabe também que não é aquele cracaço todo, né? Mas é um jogador ali, nível de seleção. Agora, para ser nível de seleção brasileira hoje, não tá lá aquelas coisas, né? Vamos falar a verdade, né? Mas é um jogador pro futebol brasileiro, com certeza vai se destacar bastante, tá? É que esse é o ponto. É que eu tô meio revoltado, eu tô meio ácido, assim, que eu tô puta, cara, com a seleção brasileira. Essa que é a verdade. Eu ainda me dou com isso. Fico puto, cara. Eu ainda... Minha geração, né, os mais velhos, ainda gosta, né? Tu fica bravo, sente, né? Sente raiva, né? Quando a seleção brasileira tá mal desse jeito, né? A gente tá vendo a pior seleção brasileira de todos os tempos, né? Então aí, esses jogadores dessa geração de hoje, tá tudo culpado pra mim, porque são tudo robozinho, tá? Eu sempre falo aqui. Eles não têm capacidade de fazer nada diferente. Pô, pra quem viu seleção com o Ronaldo Gordo, o Ronaldo Gaúcho, o Rivaldo... Meu, pelo amor de Deus, cara. Djalminha, que não foi tanto seleção, mas jogou também. Miller, cara, pelo amor de Deus, cara. Na reserva era Luizão, Edilson, Edenilson. Pelo amor de Deus, cara. Edenilson não, é. Pelo amor de Deus, cara. O Denilson, né? Denilson Show. Então, assim, cara, a gente viu esses caras jogar. Roberto Carlos, velho. Aí vem esses carinha hoje aí, pelo amor de Deus, né? E nunca se ganhou tanto dinheiro como eles ganham hoje, e nunca jogaram tão mal, né? Foram tão robô, né, cara? Não tem personalidade, não tem vontade. O que falta pro Brasil hoje, na verdade, é técnico. Coisa que não faltava antes. Sabe por que não faltava antes? Porque não faltava jogador. Então hoje, como a gente não tem jogador, a gente precisa de um técnico. A gente não tem um jogador de personalidade bom, né? Técnica, um cara... né, de personalidade, né, aquele cara que vai pra cima, que resolve, né? Não tem mais esse tipo de jogador. A gente tinha 5, 6 no time, 7 jogadores na seleção brasileira que faziam isso antigamente. Hoje não tem mais, infelizmente. E aí são tudo robô. E aí a gente não tem um técnico que pensa que pra comandar os robôs, né? Que isso é... Era sobre a negociação do Claudinho. Informação, tá? O Zenit já aceita negociar o Claudinho com o Flamengo. Isso é uma notícia muito positiva para o Flamengo, tá? Muito positiva mesmo, porque em todas as outras tentativas do Flamengo, pelo Claudinho, o Zenit fechou as portas. O Zenit não deu atenção para o Flamengo. O Zenit não queria negociar o Claudinho. E dessa vez, o Zenit já aceita negociar o Claudinho com o Flamengo. Isso é informação. Zenit já tem alvos, né? Que ele queira contratar no mercado. O Zenit já tem jogadores aí que ele vai atrás e para isso ele precisa fazer caixa. Ou seja, tá aberto aí. Deixa eu tomar uma água aqui. Tá aberto o Zenit para negociações com o Flamengo. Isso é um excelente, é um enorme passo para o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo tem um interesse. O Flamengo trabalha com um valor alto, o Flamengo vai oferecer 15 milhões de euros ao Claudinho. Vale deixar claro que esse valor é maior do que o Zenit usou para comprar o Claudinho do Red Bull Bragantino. Ou seja, o Zenit ainda teria lucro nessa venda e assim as possibilidades aumentam muito do Claudinho defender o Flamengo. Ou seja, o Zenit é um clube complicado de negociar, mas o Zenit aceitou a negociação. Então, diferentemente das outras situações em que o Zenit mal escutava o Flamengo, eles cagavam literalmente para o Flamengo, agora o clube russo aceita negociar e o Claudinho quer jogar no Flamengo, que foi a informação que eu trouxe ontem. Ou seja, vai juntar a fome com a vontade de comer. O Claudinho quer jogar no Flamengo, o Zenit aceita negociar, o Flamengo quer contratar e o Flamengo vai atrás do Claudinho, que pode, assim, ser o principal reforço do Flamengo para essa janela do meio do ano, tá? É maior do que nunca a chance do Claudinho defender o Flamengo. Ela nunca foi tão grande, porque o Flamengo já tentou 2 vezes, mas antes o Zenit não aceitava negociar. Ou paga o valor da multa ou não leva. Agora não. Agora o Zenit aceita a negociação. O Claudinho quer jogar no Flamengo. Um dos empresários do Claudinho já viajou para a Rússia para fazer reuniões, para fazer negociações. Ou seja, é muito possível que o Claudinho seja um reforço do Flamengo nessa janela de transferências. Vale lembrar, tá? Vale deixar claro para vocês. O Claudinho vem sendo titular do Zenit. O Claudinho fez gol no último amistoso do Zenit.
O Claudinho vem jogando, não é um jogador que está encostado, não é um jogador que está fora de forma, não é um jogador que não está recebendo chances, não. Ele está no Zenit desde 2021 e vem sendo titular e vem tendo boas atuações pelo clube russo. Galera, continuo pedindo para todo mundo deixar o like, hein? É muito importante que você deixe o like aqui na nossa live, porque quanto mais likes a gente tem, mais o YouTube vai recomendar o vídeo e mais as pessoas vão assistir. E, claro, se inscreva no nosso canal Pilhado Esportes. Basta clicar nessa palavra que está escrita aqui embaixo da sua tela, inscrever, porque você ajuda muito no nosso crescimento. Agora, vale deixar claro, tá, pessoal? Uma informação que muita gente me pergunta, muita gente mesmo. Pilhado, mas o Flamengo atrás do Claudinho quer dizer que o Flamengo vai desistir do Paquetá? Não. A negociação com o Paquetá continua. O Flamengo segue negociando com o Paquetá. O Paquetá, a gente sabe, ele provavelmente vai receber uma baita punição. O próprio Paquetá sabe disso e o West Ham sabe disso, contanto que o Paquetá está aceitando negociar com o Flamengo e o West Ham está aceitando conversar com o Flamengo. Ou seja, pode ser que o Paquetá volte para o Flamengo só para jogar essa temporada, porque provavelmente ele vai receber uma baita punição. Mas é possível que essa negociação aconteça. Agora, o West Ham não é bobo. O West Ham não quer emprestar. O West Ham só quer vender. Se o West Ham vender o Paquetá, vai ser um valor muito alto, galera. Não vai ser um valor baixo. Então o Flamengo tem que ter cláusulas aí que protejam o clube, porque provavelmente o Paquetá vai receber uma punição severa. Ter alguma cláusula onde o West Ham reembolse o Flamengo por um certo valor, se ele for banido, porque se ele for banido na Inglaterra, a FIFA já deixou claro algumas vezes, a punição vai ser expandida aí para o mundo inteiro. Então, é uma situação delicada do Paquetá, mas o Flamengo está negociando. O Flamengo tem o interesse de contratar o Paquetá. O Paquetá já deu aval para a negociação. É muito importante a gente deixar claro isso. E o West Ham quer se livrar do Paquetá. Por quê? Porque o West Ham sabe que ele deve ser punido. Então, o Claudinho tem grandes chances, o Paquetá também tem chance, mas o Paquetá, o Flamengo tem que ter cláusulas assim que protejam, né? Que protejam o clube em algum caso. O Dudu Campos está me perguntando aqui, ó, Pilhado, e sobre o Marcos Antônio? Essa informação não é minha, mas eu tenho ela para vocês. O Mauro César Pereira, hoje, falou com dirigentes do Flamengo ao vivo no Bate Pronto, que é o nosso programa da Jovem Pan, e ele cravou, não tem nada acertado com o Marcos Antônio, volante da Lazio, tá? Isso aí não é informação minha, é informação do Mauro César Pereira, que ele trouxe ao vivo na Jovem Pan hoje no nosso programa, porque tinham dado numa agência ANSA, lá da Itália, que o Marcos Antônio estava confirmado no Flamengo. E aí, no programa, o Mauro César falou com o dirigente do Flamengo e isso foi negado. Não tem acordo, por enquanto, com o Marcos Antônio. A Lazio está dificultando, tá? Uma negociação aí com o Flamengo. Então, isso é informação para vocês que eu trago, que o Mauro César Pereira trouxe hoje. Não tem nada certo com o Marcos Antônio. Pelo contrário, a Lazio está dificultando e a Lazio não vai facilitar para o Flamengo. Isso é uma informação que eu tenho, tá? Que o Mauro César trouxe hoje ao vivo lá na Jovem Pan. Eu vou deixar aqui, galera, esse link, tem muita informação ainda para passar, mas eu vou deixar esse link aqui. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Nós vamos deixar crédito aqui aos canais que participou nesse vídeo. Vamos falar um pouquinho aí sobre as contratações do Flamengo, né? Que tá aí esquentando bastante, né? Amanhã abre a janela de transferência, né? Então amanhã vai ser uma bomba atrás da outra aí no mercado da bola, tanto no Brasil, né? Aí no Brasil como no Flamengo, principalmente no Flamengo, né? O Flamengo aí vai chegar pesado aí, vai abalar a estrutura geral aí. Todos vão ficar de boca aberta, né? Porque o Flamengo vai chegar forte, né? Tá atrás aí de Paquetá, né? Claudinho, né? Já enviou a proposta aí, tanto para Paquetá como para Claudinho. E Marcos Antônio praticamente tá acertado, né? Tá acertado aí, o Flamengo aí já se acertou com a Lazio. A Lazio aí só tá querendo agora ver aí se os valores, né? Tá de acordo com o que o Flamengo vai pagar. O jogador vai vir para fazer exames aí no Rio de Janeiro.
e assim pode ser anunciado a qualquer momento. O Flamengo vai fazer um anúncio um atrás do outro aí e vai parar tudo, né? Então, com certeza, fique aqui no canal, você vai ser bem atualizado, só informações sobre o Flamengo, você não vai perder nada. Mas aí, torcedor, qual dessas 6 contratações você está mais empolgada? Paquetá, Claudinho ou Marcos Antônio? Sua opinião é muito importante para nós aqui no canal, então não esqueça de opinar, deixando seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.